Fala, rapaziada, mais um Campo e Bola no ar. Hoje pra gente falar pra muitos da grande favorita ou uma das grandes favoritas da Copa do Mundo. Um trabalho muito longo com muitos talentos pra gente ficar de olho. O Brasil enfrentou recentemente. Vamos falar da França de Didier Deschamps. Já vou começar mostrando para vocês a escalação padrão, ou que a gente imagina, porque só trazendo um adendo aqui, durante a data FIFA ou perto da Copa do Mundo, muitas seleções vão mudando, algumas peças ficam de fora, e eu não errei, tá? A França não vai jogar com jogador a menos, não. Ekitike machucou na Champions, você viu aqui na TNT, e ele fazia esse lado esquerdo do ataque. Então, como o Deschamps não vai ter, surgem algumas dúvidas. Pode ser o Doué por ali, pode ser o Cherki, e aí mexe um pouquinho na estrutura do ataque. Pode ser também o Thuram fazendo aquele lado, e aí a gente tem um cara mais parecido com o Ekitike, mas não é o que eu imagino. Então, trazendo para uma realidade que eu acho mais próxima, esse é o time, né, vindo da zaga para o ataque, que é amanhã. Aí o Koundé na direita segura um pouquinho mais. Um dos melhores zagueiros da temporada, o Saliba, junto com o Upamecano, que voltou a atingir um nível altíssimo. E quando a gente for falar do sistema defensivo e de como se defende a seleção da França, também vai ser bem importante. E o Theo Hernandes, que apesar de não estar no seu auge, também existe a possibilidade do Digne. Eu imagino que o Theo Hernandes vai ser o lateral lá do lado esquerdo. No meio de campo, o Tchouaméni, que fez uma boa temporada com até protagonismo no Real Madrid, e o Rabiot, o carregador de piano do Deschamps, que adora no meio de campo, para muita gente não seria. E aí Dembélé, Olise, Cherki e o Mbappé como camisa 9. Detalhe, aqui a gente vai mudar porque o Olise com Deschamps tem atuado muito nessa faixa de campo aqui, ó, como um camisa 10. Beleza, ele perde um pouquinho o 1 contra 1 dele, o mano a mano, que ele é mais forte lá no Bayern, mas ele ganha a saída para os dois lados, né? Então ele recebe muito essa bola entre linhas, podendo sair para qualquer um dos lados, se movimenta demais, podendo aproximar aqui do lado esquerdo, e também podendo se movimentar, sempre buscando aqui, ó, o meio para trabalhar com a bola. Mas aí, como tem a chegada do Cherki, ou a opção pelo Cherki, talvez o Deschamps seja convencido de que o talento do Cherki possa mudar um pouquinho a parte física desse time. A gente vai colocar o Cherki como um camisa 10, o cara mais técnico, o mais cerebral, o que muita gente já pedia mesmo com o Ekitike. Do lado esquerdo, o Dembélé, ele vai mudar de lado, porque a gente traz o Olise para a direita. E aí, acho que essa França é muito baseado, o funcionamento dela, nos caras do ataque, nos caras da frente. Por que eu falei que ter o Thuram era mais parecido do que ter o Cherki? Eu acho que não vai ser, né? Mas só para trazer a possibilidade para vocês, o lado direito, esse lado direito aqui, com Olise, com Dembélé, com Rabiot, esses caras vindo e trabalhando junto em muitos momentos, é onde a França constrói. O lado direito é um lado muito mais construtor da França. Por quê? O Mbappé é um cara que se movimenta demais no comando de ataque, beleza? Mas esse lado esquerdo, era o Ekitike, e pode ser o Thuram por característica, é um cara que ataca muito a área. Ele ataca essa área para definir quase que um centroavante ou um atacante, né? Um camisa 9 que não é tão pesado, que se movimenta bastante, atacando pela esquerda e fechando, aproveitando a construção desses caras pelo lado direito. Mas como eu não acho que vai ser, e aí trazendo o Cherki, o Deschamps ganha o Olise, o que era muito pedido, né, para ter desse lado direito, para ter um contra um, para ter um mano a mano. O Koundé é um lateral que fica mais, então aqui trazendo, né, eu vou até subir o Theo Hernandes, porque eu acho que ele é um lateral esquerdo que ataca bastante, muitas vezes vai ser espetado pelo Deschamps para fazer por aquele lado. O Dembélé, que no PSG muitas vezes joga como falso 9 ou que pode se mexer, ele vai andar para dentro, e aí desenhando aqui para mostrar para vocês, o Mbappé pode sair para qualquer um dos lados, o Olise aqui, o Koundé vai fechar um pouquinho mais por dentro, tá? Cherki então sendo esse cara mais cerebral, o Dembélé andando para dentro para a gente afundar aqui, e aí
uma saída de bola mais ou menos assim, tendo os dois volantes por dentro, e aí para marcar o Rabiot aqui, porque que eu acho que é importante, porque para muita gente não seria ele, né? Teve o Koné por muito tempo, algumas pessoas falaram do Kanté ou do Camavinga, mas às vezes seleção não é sobre o melhor cara tecnicamente ou o mais potencial, é sobre encaixe de time. E o Deschamps acredita que o Rabiot é esse cara de fazer o trabalho um pouquinho mais sujo para esses caras da frente, porque a França depende muito desses caras da frente. Ter o Cherki por dentro é você trazer o talento para perto do Mbappé. Querendo ou não, a França é um time muito moldado ao seu principal jogador, ou formado para que o Mbappé se sinta mais confortável em campo, atue melhor, e aí ter o Cherki pode impactar um pouquinho no sistema defensivo, na hora sem bola. A gente já vai conversar sobre isso, mas eu só quero trazer mais uma possibilidade que é real, que é ter o Doué no lugar do Cherki. E aí o Deschamps, ele pode trazer, né, para o campo o maior entrosamento de Dembélé e Doué, caras que, pô, de novo, estão na final da Champions League jogando muito. E aí o Doué atuou pelo lado direito, o Dembélé, por alguns momentos, atuou do lado esquerdo ou para dentro, só que tem um ponto muito positivo de você ter o Doué, que é ele se movimenta o jogo inteiro. Ele sai da posição dele para ir em todos os setores. Toda hora o Doué se mexe. Ele é um cara que tem um contra um pelo lado, beleza, ele tem, mas ele muitas vezes na Champions também dobrou do lado esquerdo para jogar junto lá no PSG com o Kvaratskhelia, aqui pode ser com o Dembélé, e até em determinados momentos pode trazer o Dembélé para o lado direito, onde se sente mais confortável, e o Doué na esquerda pode se movimentar para ter o Dembélé por dentro, quase que como um falso 9 jogando com o Mbappé e para abrir espaço, né? Então, Dembélé jogando junto com o Mbappé. Abre, ele sai daqui, ele vai gerar esse espaço, muitas vezes, para a possibilidade do Mbappé se movimentar e atacar e se sentir mais confortável. E aí também você tem um cara que é muito trabalhador, né? Se você não trabalha com o Luiz Henrique no sistema defensivo, você não vai conseguir jogar, todos os jogadores já falaram isso, inclusive o Dembélé é o melhor do mundo, né? E aí falando do sistema defensivo aqui, trazendo Olise por dentro, Dembélé, vai ser meio que isso aqui, ó. Duas linhas de 4, né? Vou até desenhar para vocês aqui a última linha lá atrás. E aí tem dois zagueiros que defendem muito bem profundidade, né? O Upamecano e Saliba são zagueiros rápidos, que tem muito combate e que talvez em algum momento isso possa ser um ponto forte, em outros um ponto fraco, eu já vou falar por quê. Trazendo uma outra linha por aqui, com dois caras de beirada, o Dembélé e o Doué, que são acostumados a trabalhar para o seu time, e aqui tem um Olise e Mbappé. O Mbappé, não adianta a gente ser hipócrita, gente, vai ser um cara que vai ser mais preservado na marcação, e quando a gente for fazer os vídeos aqui das outras seleções, vocês vão ver que toda seleção basicamente tem um carinha ali que é preservado, que é o cara mais talentoso, geralmente o melhor jogador da equipe, o Olise. Isso aqui pode ser diferente também, porque pode ser o Olise e pode ter o Dembélé na frente, ou pode ter o Doué, ou se a gente imaginar que vai ser o Cherki, a gente pode colocar o Cherki um pouco mais à frente com o Mbappé. O que isso impacta? O Cherki é um cara menos solidário? Não, acho que não é nem solidário a palavra, mas um cara menos ativo, que vai combater menos, é muito mais uma França com bola. E aí você olha para essa seleção, você pensa, pô, é uma seleção que joga lindo, que joga bonito, que joga por música, tem muito cara talentoso, mas a França, no final das contas, é uma seleção que mais compete do que joga bonito, que se preocupa em correr menos riscos do que jogar um futebol bailarino para frente. Isso tem muito a ver com a seleção do Deschamps, que não encanta, mas que compete, que já bateu 2 finais de Copa do Mundo e que já foi campeã, e aí tem que ver o que você aí na sua casa prefere. Acho que não vai... Pode ser que em alguns momentos pressione, tire lá em cima, porque o seu sistema defensivo, e aí falando principalmente dos dois zagueiros, de Upamecano e Saliba, são caras que conseguem defender isso aqui que eu vou desenhar, ó. Eles conseguem defender essa corrida para trás. O Upamecano cansou de jogar exposto no Bayern
contra Vini, na Champions de agora, contra jogadores do PSG, Dembélé, e ir bem num 1 contra 1 e conseguir se defender. Eu acho que o nível que os dois zagueiros estão permite o Deschamps, se quiser, subir um pouco mais as suas linhas para defender essas bolas em profundidade. Mas eu tenho minhas dúvidas se o Deschamps vai querer correr tanto esse risco. Então, acho que tudo depende de como ele vai querer esse cara pelo lado esquerdo, né? Quem ele vai querer utilizar no que ele imaginava pro Ekitike. Aqui a gente tem a possibilidade em alguns momentos também de ter o Kanté, que é um cara mais velho, mas que é um cara que controla, que ainda fisicamente consegue bater em várias partes do campo. Tem muita gente que imagina que o Camavinga pode aparecer aqui em alguns momentos. Eu acho que é um pouco mais complicado. Eu acho que em alguns momentos o que pode acontecer, né, é ter um meio-campo um pouco mais preenchido pelo Zaire-Emery, não necessariamente com essa dupla, mas ser um cara que contribui um pouco mais. A França abriu 1-0 na Copa do Mundo, precisa segurar um pouco mais, precisa ter um pouco mais de controle de jogo. Eu só vou mudar aqui o meio de campo para ficar um pouquinho mais claro para vocês, mas Tchouaméni, Rabiot e o Zaire-Emery pode entrar, ou pode ser inclusive o Camavinga, para atacar desse jeito. Tem muita gente que acredita que o Deschamps vai mudar rápido esse esquema com 4 caras na frente, por ficar um pouquinho exposto, conhecendo as características dele. Enfim, eu acho que a França vai mais ou menos por aí, tá? Então é isso, não existe, acho que, nenhuma seleção nessa Copa do Mundo que não vai ter uma pulguinha atrás da orelha pensando em sofrer um pouco menos de risco lá atrás. Talvez a Espanha, um pouquinho pela maneira de jogar, mas a gente vai ver o Deschamps, acho que, preocupado e tomando cuidado com esses caras lá da frente. É um trabalho que está na sua fase final, mas que tem muitos anos de trabalho e que ele já imaginou vários cenários. Não acho que vai ser esse futebol bailarino para frente, apesar dos seus talentos. A França vai depender muito dos caras da frente para jogar um bom futebol, para criar, para gerar jogo. É talento de Doué, de Dembélé, de Cherki e principalmente, tem o Olise, mas principalmente Kylian Mbappé. Ainda é o principal jogador da França. E se você gostou, deixa seu like, deixa aí nos comentários, quero saber de você. Você acha que a França chega muito forte? Um pouquinho superestimada ou estamos subestimando a França, vai bater a 3ª final seguida? Deixa aí nos comentários, tá bom? Beijo pra vocês.